Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão é um versículo apenas, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 14, nós vamos ler somente o verso 24, diz assim: Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Glória a Deus. Irmãos, há um mistério envolvido esse aqui. O Senhor está participando da última ceia com os discípulos. Ele mandou os discípulos procurarem uma pessoa, deu toda a instrução, como eles achariam um discípulo, como eles arrumariam a mesa para a última ceia, e foi ceiar com os discípulos antes de ser entregue. E tudo isso tem um simbolismo muito grande, mas eu quero falar hoje basicamente da carne, né, que é o pão, e o sangue, que é o vinho, e a tipologia daquilo que ele representa na vida do cristão. Eu sei que há uma máxima de ir para a igreja e tomar uma vez por mês. Em outras igrejas é servido todo domingo. Isso varia de denominação para denominação, mas é pela fé que nós recebemos isso. Essa é uma não dos rituais, porque o Senhor não gosta de rituais, mas é um dos mandamentos que Ele nos trouxe, e é pela fé que nós recebemos isso. E eu quero fazer algumas aplicações, porque primeiro ele toma o pão e parte em pedaços e fala para os discípulos: este é o meu corpo. Bom, vamos lá. O que tem a representatividade? João 8,36 fala que Jesus é o pão da vida. O pão é aquilo que era o alimento usado naquela época dos judeus. Hoje nós nos alimentamos de arroz e feijão, e é ali que nós absorvemos o carboidrato. Mas o carboidrato, ele significa energia, a força, da onde as pessoas extraem a sua força para poder seguir no dia a dia. Aqui no Brasil, comumente, nós fazemos 3, alguns 4, 5, dependendo aí quem se tem algum nutricionista envolvido na dieta, vai até 6 vezes. Bom, mas o que eu quero falar é que no mínimo 3 vezes nós comemos o pão, comemos o carboidrato na forma de arroz, mas eles não tinham essa alimentação, não era característico deles. Eles comiam muito pão, tomavam muito vinho, usavam muito azeite, e tinham uma outra alimentação que era muito baseada na carne. E por isso que ele fala que o pão é a carne, porque o pão é a força. Em Neemias 8, versículo 18, fala assim, que a alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, a alegria do Senhor me fortalecerá. E em João 4,35, o Senhor Jesus repete a mesma coisa, falando que fazer a vontade do Pai, ele fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Falando para os discípulos ali, diante um evangelismo, que é o evangelismo da mulher do poço. Bom, e o pão, ele tem essa tipologia da palavra, justamente de nós alimentarmos. Vocês já viram o tanto que a palavra, ela alimenta a alma, o tanto que ela traz para o nosso coração, sabe, nutrição. Irmãos, eu já falei isso, nós podemos ouvir várias vezes, principalmente quando entramos no deserto, a palavra, ela começa a fazer total sentido. É justamente quando entramos em momentos de solidão, em momentos em que as coisas estão sendo ruim para nós, e mais do que isso, ela nos dá força para enfrentar as tribulações, ela nos dá força para poder justamente, sabe, seguir em frente, sabe, não se abater diante as circunstâncias difíceis, não se abater diante aquilo que nós estamos passando. Ela traz esperança. A própria palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra é um alimento completo. Em outras tipologias, ela vem justamente como mel.
como mel. Eu quero ler para vocês a ordem que Deus dá a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Ele fala assim, ó: filho do homem, e acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando, e encha o seu estômago com ele. Então eu comi, e a minha boca era doce como mel. Ele estava falando de comer o livro, de comer os rolos, eram os pergaminhos da palavra. E o mel, em outras situações, ele também aparece como um agente, vamos dizer, que seria transformador e fortaleceria a pessoa, a caminhada que ela tem. Jonatas, o filho de Saul, enfrenta guerreiros. A palavra fala que Saul, num desespero louco, manda naqueles desesperos religiosos, manda todo o seu exército jejuar. E Jonatas, percebendo a insanidade do pai, ele vê uns favos de mel e ele come, e a palavra fala que aclarou os olhos dele. E Jonatas sozinho vence o exército inimigo ali, logo depois de ter se alimentado justamente do favo de mel, que também representa a palavra, pão com mel. Bom, mas a palavra em si, e isso é para que veio a morte de Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 45, fala que Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos. Sem essa parte que eu li, ela de nada adianta. O vinho, ele tem a tipologia justamente do Espírito Santo. E ele fala: e este é o meu sangue, que confirma a aliança. Por quê? Irmãos, o sangue, ele era bebido ele fazia parte ali tomava-se ele eu esqueci o nome do utensílio sagrado, mas ele era usado para tomar justamente o vinho, e ficava guardado ali junto com os outros utensílios sagrados do templo. E o vinho, antigamente, usava-se justamente para se alegrar, e eu estou falando do vinho mesmo, da bebida do vinho, para se alegrar e trazer leveza. E essa é a verdade que Deus quer para nós. Quando ele derramou o sangue, é justamente para trazer alegria pelo perdão dos nossos pecados, e nos levar a um lugar onde a vida pode ser leve. Eu quero repetir, ele veio para nos trazer alegria, e não só isso, somente nos conduzir a um lugar aonde a vida pode ser leve, a um lugar onde nós não temos mais medo de cair. E mais do que isso, ficamos fortalecidos para que não caiamos mais. E perceba que é uma aliança. E toda aliança para Deus, ela é eterna. Para nós não. Nós, várias vezes, nós quebramos, porque nós somos fiel. A palavra fala que Deus é fiel em Hebreus capítulo 10, 23. E eu gosto dessa expressão, porque ele é fiel. Ele não foi fiel e nem será fiel, apesar dele ter sido fiel e ser fiel o resto da vida, porque ele não nega mesmo. Mas ele é fiel agora, irmãos. Ele é fiel nesse momento. Então talvez você esteja passando por um momento em que você pensa que foi esquecido por Deus, ou talvez você tenha feito coisas ruins das quais você já se arrepende e viu que não é bom, que te conduziram justamente ao deserto para avaliar, sabe, os comportamentos, avaliar a atitude que te levou até ali. Eu quero te falar, Deus sempre tem um recomeço para nós. Deus sempre tem um recomeço para nós, e ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo, tanto que ele mandou o melhor deles, irmão. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E eu gosto da palavra que Deus usa para amor, o amor incondicional. O amor incondicional na Bíblia, ele é traduzido por uma palavra, ahavá. Mas a raiz da palavra ahavá é ahav, que significa justamente doar. E foi o que ele doou. E o vinho, na tipologia do Espírito Sangue, ele vem como o sangue de Jesus. E o que o sangue serve? Irmãos, de nada adianta a gente comer, sabe, os nutrientes daquilo que nós precisamos, se não tiver o sangue para levar os nutrientes aonde precisam. O sangue, ele tem esse poder. Ele tem o poder de levar os nutrientes a distribuir em todo o corpo, depois que é feito, depois que passa pelo estômago e faz todo o processamento do alimento. E ele também, o sangue, ele tem um poder curativo através dos agentes que está no nosso sistema imunológico. Bom, eu me esqueci agora, mas como que fala? Leócitos. Eu não sou muito bom nesses termos técnicos, irmãos, mas eu sei que o nosso sistema imunológico, ele mesmo trabalha na cura de qualquer enfermidade que nós somos acometidos. Não é o remédio que o médico dá. Aliás, até o médico que
Até o médico que cura, às vezes fica doente. Eu quero repetir, até o médico que cura, às vezes fica doente, mas esse sangue não, esse sangue ele tem um poder curativo eterno, para sempre. Por quê? Porque Deus é fiel. Agora nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque o remédio, o que ele serve? O remédio ele serve para ativar os nossos glóbulos vermelhos, lembrei, estimular o nosso sistema imunológico a fim de produzir os glóbulos vermelhos, que são os que reagem ali junto com a doença, com o vírus, com o corpo estranho que foi, sabe, introduzido em nosso corpo, seja vírus, seja bactéria, seja qualquer coisa. Qualquer cientista pode falar isso para vocês e explicar melhor do que eu estou explicando, mas eu sei que o nosso corpo humano, ele se regenera, ele é autorregenerativo. Sempre. Agora o que o remédio faz? O remédio acelera o processo, localiza. E o nosso remédio é o sangue de Jesus. Eu quero repetir, o nosso remédio é o sangue de Jesus. É ele que acelera o processo da cura, o sangue da nova e eterna. Eterna. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não falha, ele é a canção mais viva, a esperança que não falha. E ele quer trazer cura, sabe, através da sua palavra, porque não adianta a palavra sem o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, sabe, a terra era sem forma e vazia, e Deus olhou para tudo aquilo e ele viu que estava um caos, mas hora nenhum Deus reclamou. O que saiu da boca dele foi justamente a solução para o problema. Se está escuro, que haja luz. Perceba que o Espírito estava lá, o Satanás estava lá, tinha o abismo, tinha as trevas, tinha tudo, mas o Espírito não fazia nada, porque o Espírito ele reage à palavra, haja luz, e no mesmo momento houve luz. Quem foi responsável para levar a luz a todo o caos foi o Espírito. Ele é o poder curativo e o poder que nutre. Ele é o vinho que também traz a alegria e que também traz a leveza ao nosso corpo. E o Senhor está querendo, no dia de hoje, reestabelecer algumas alianças que foram perdidas ao longo do caminho, por algumas escolhas que não deveriam ser feitas, por motivos que pareciam sinceros, mas que eram errados. Por mais que sejam sinceros, sabe, ainda errados, o Senhor quer estabelecer. Sabe por quê? Porque ele se sacrificou. Esse sacrifício, o sacrifício perfeito, hoje para sempre. E a gente tem que entender que quando o favor de Deus é desprezado, o resultado não é muito agradável. Eu quero repetir, quando o favor de Deus é desprezado, o resultado é muito agradável, mas é pela fé que nós alcançamos isso e fazemos uma aliança. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, talvez, minha irmã, você escolheu caminhos que não deveria seguir. Hoje tem esse sangue que está jorrando do trono de Deus e ele quer levar, sabe, até a tua casa, até a tua parentela, até as suas futuras gerações. É uma aliança que não quebra da parte dele. Se você fizer com ele, ele te leva também a ser eterna da tua parte. Eu gosto de Jeremias capítulo 3, sabe, quando ele fala no versículo 21, fala assim, ó, vamos ler aqui o versículo 20, ele fala, vamos ler o versículo 19, ele fala, como é amargo recordar o meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Aí no versículo 20 ele fala, mas ainda ouso, porém, ter esperança, quando recordo-me disso. Por quê? No versículo 22 ele fala, o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor não tem fim, o amor do Senhor não tem fim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Ahavá, se doou. O amor de Deus não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Olha, irmãos, tem misericórdia para todos nós. Eu sei que, sabe, e eu vou falar algo que é triste, que a igreja brasileira ela aplica pouca misericórdia hoje, mas o Senhor ele tem misericórdia sem fim para nós. É por isso que nós devemos colocar o olho nele. E ele quer estabelecer uma aliança de um sacrifício que foi perfeito, de alguém que não teve pecado, no Filho de Deus. Entenda isso. Entenda para quê? Para que nós, sabe, possamos andar e andar até por caminhos turvos, mas que nós possamos perder o medo de cair.
para que nós possamos ir em um lugar aonde a vida possa ser mais leve. E nesse lugar tem alegria e paz, justiça, feita pelo sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais condenação e culpa. Pelo contrário, há uma aliança de alegria e leveza. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação hoje e possam refletir nela. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.